Então, nós vamos hoje para São Nilo. São Nilo, olha só, ele faleceu no século V, no ano 430, a vinda do anticristo. Depois do ano 1900, por meado do século XX, as pessoas desse tempo se tornarão irreconhecíveis. Quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência dos homens será obscurecida pelas paixões carnais, a degradação e o desregramento se acentuarão. O mundo então se tornará irreconhecível. As pessoas mudarão de aparência e será impossível distinguir homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir e na moda dos seus cabelos. Essas pessoas serão desumanas e como autênticos animais selvagens por causa das tentações do anticristo. Não se respeitará mais os pais e os mais idosos, o amor desaparecerá, e os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda. Nesse tempo, as leis morais e tradições dos cristãos e da igreja mudarão. As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções e infelizes daqueles que acumularão riquezas. A luxúria, o adultério, a homossexualidade, as ações secretas e a morte serão a regra da sociedade. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no seu batismo e nem sequer sentirão remorsos. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infelizes dos cristãos que restarem sobre a terra nesse momento. Eles perderão completamente a sua fé, porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Eles se afastarão do mundo, se refugiando em lugares santos, na intenção de aliviar seus sofrimentos espirituais, mas em toda parte só encontrarão obstáculos e contrariedades. Tudo isso resultará do fato de que o anticristo deseja ser o Senhor de todas as coisas e se tornar o mestre de todo o universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. Dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, a fim de descobrir um modo pelo qual um homem possa ter uma conversa com outro, de um canto ao outro da terra. Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares como os pássaros e descerão ao seio do oceano como os peixes. E quando isso acontecer, infelizmente, essas pessoas verão suas vidas rodeadas de conforto, sem saber, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás. E ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade, a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as pessoas à perda da fé na existência de Deus, de um Deus em três pessoas. Então, Deus infinitamente bom verá a decadência da raça humana e abreviará os dias por amor do pequeno número daqueles que desejarão ser salvos, porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, se isso fosse possível. Então a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores. Tal não está acontecendo tudo isso já. Nós estamos falando aqui do século XX. A tragédia se prepara pelo menos ao longo do século XVIII, século XIX, deságua no século XIX, começa ali no século XVIII, deságua no século XIX e vai ser essa enchente de devassidão do século XX para cá. O mundo já durou demais. Eu estive pensando isso, há tempos atrás, eu estava filosofando, né? Assim, como seria um mundo, como era um mundo há 20, 140 anos atrás, sem rádio? Como que era um mundo sem rádio, sem televisão e sem internet? Esse mundo, apesar que tinha rádio, mas a televisão estava muito no começo, eu conhecia esse mundo. Quem é mais velho aí conheceu também. Conhecemos aonde as pessoas ainda se respeitavam mais, aonde as pessoas tinham vergonha de falar certas coisas em público. Hoje em dia tem uma propaganda aí que eu assisti esses dias, que queixo caído na internet, nem assisti, estava um vídeo de propaganda, tinha escrito, a mocinha toda impertinente, assim, escrito do lado dela, nem quis assistir aquilo lá, coloquei como, para mim, desinteressante, para não apresentarem mais, né? Eu menstruei sim, e daí? Diga que você também menstruou. Eu lembro que era uma coisa que era assim, tão velada, né? A intimidade das pessoas era velada, né? Não era assim, vamos amamentar crianças no meio da rua,
né, sem paninho, nada cobrindo nada. Vamos aí colocar na internet que está em TPM, vamos expor a vida ao máximo aí possível, e de repente o máximo possível pode ser mais máximo, não está sendo todo o possível, podia ter sido mais, e as pessoas vão se expondo, vão se expondo. Facebook é cheio desses rios. A gente coloca vídeo curto lá de evangelização, né? Mas aparece aquele monte de vídeo lá que são atores e atrizes aí, que são, bom, para mim são desconhecidos, não sei quem são, fazendo aqueles esquetinhos lá, todo mundo com shortinho, bem curtinho, e aquelas coisas todas. Você fala, quem será que paga isso? Ou como será que eles estão ganhando? Onde eles querem chegar com tudo isso, passando esses valores, né? É assim, terríveis, né? Valores completamente errados aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós chegamos no tempo da imoralidade na palma da sua mão. Basta você não saber andar na internet que você vai dar de encontro com um monte de porcaria de tranqueira. Essa é a verdade. E a televisão já tinha entrado antes nos lares, né? No lugar de destaque, né? Esses dias eu vi uma imagem de uma sala onde tinha uma televisão grande, dessas televisões grandes. Aí a minha tem 0 polegadas, né? Porque nós não temos televisão mais faz muitos anos. Então, mas uma televisão, sei lá quantas polegadas, aquilo umas 40, é assim com aquele porta, é o tipo de um rack, né, que eles falam agora, tipo de um rack assim, e bem no centro da sala, né? E as pessoas em volta, eu olhei aquilo e falei, é o trono da besta, né? A televisão ali no trono, dominando a sala inteira no centro, todo mundo olhando para ela, e assim com aquela deferência, né? Aquele hack assim, você vê que foi feito para chamar a atenção, né? Que esses hacks no geral, no Imodéstia não tem nada, não são feitos de caixote, né? São feitos para chamar a atenção. E você olhando ali, falei, é isso, é essa que domina a casa, tá vendo? A mídia que reina na casa. E reinava assim sozinha na sala, agora reina nas mãos das pessoas nos celulares. Trazendo aí a moralidade, trazendo os valores que os poderosos, que são aliados do anticristo, querem que as pessoas tenham, trazendo aí essas mudanças. Então, eu estava fazendo filosofando, né? Estava assim fazendo esse exercício de raciocínio, como que era o mundo antes de tudo isso. Esses últimos 120 anos, o mundo mudou para pior. Foi mudado para pior através da cultura, através dos valores desregrados. Aos pouquinhos eles foram pondo o pé na porta, aos pouquinhos foram colocando o pé na porta até que escancararam tudo. Essa turma aí, né, de comunista, essa turma toda aí que é aliada do demônio, como sempre, e que vai dar aí no anticristo. Então, e chamando, né, mas todo mundo que está lá na mídia, professor, já está falando que está todo mundo enfiado nessa. Gente, quem não está enfiado nessa não está lá. Eu digo isso por experiência própria, porque eu sou artista multimídia. Antes de trabalhar com vocês aqui, a gente trabalhar para Deus, né? Eu era artista multimídia. Eu fui artista multimídia com muitos dons que o Senhor me deu, né? Vídeo, áudio, música, livros, né? E nunca deram chance para nós, nenhuma vez, porque a gente não faz parte da patota, né? Então a gente pode arriscar dizer sem medo de errar que a grande maioria que está lá está no meio porque está na patota. A grande maioria, pelo menos a grande maioria, se não todos, a grande maioria, porque está no esquema. Você pode ver que eles falam as mesmas coisas. Quem não entra lá e não gosta, sai. Entra lá e fala assim, não, peraí, eu não faço isso porque eu sou católico. Sai já nem entra, porque é católico já não entra, que for de verdade mesmo já nem entra, né? E aí, então, se entrar, por um acaso, deram uma piscada de olho lá, é tirado. Então, aí, voltando para cá, né? É justamente isso que está acontecendo. Olha. A inteligência dos homens obscurecida pelas paixões carnais. O mundo se tornou irreconhecível. As pessoas mudaram de aparência, estão mudando cada vez mais. Nunca pensei que ia ver homem usando camiseta baby look, né? Que tradicionalmente era de mulher, né? O cor-de-rosa teve um tempo, na década de 60, que tentaram emplacar 60 para 70 isso daí para homem, mas foi rapidinho e sumiu, né? Depois, agora não, agora tem homem aí que na roça aí ostenta a camisa rosa com orgulho, né? Que sempre foi uma roupa com cor feminina. Eu não sei qual é a mágica, como eles conseguem certas coisas, né? Mas sempre assim, na nossa sociedade, azul foi para rapaz, para menino, e menino, aqueles chás de bebês, tudo, né? E rosa para menina, sempre foi, né? Tá certo? E não vem me dizer que a Nossa Senhora usa azul, porque isso é outro tempo. Na nossa sociedade era assim. A mídia bateu essas coisas, essa divisão de coisas. De repente, está tudo misturado, né? Não se respeitará mais os pais e os mais
o amor desaparecerá. Os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir o caminho à direita ou à esquerda. Leis morais e tradições dos cristãos e da igreja mudam. As leis morais, as tradições dos cristãos e da igreja mudadas. E um monte de gente está concordando, está achando que tem razão. Eu vi discussão aqui no centro da cidade, uma cidade que tem 3 ruas, bonitinha inclusive, uma vai, uma volta, outra vai e volta, né? Bonitinha a cidade, né? Só que assim, no meio de uma cidade assim tão pequena, tão bonita, tão pacata, você não imagina que você vai ouvir esse tipo de discussão defendendo o Bergoglio com as bênçãos impossíveis, as mudanças que ele está promovendo aí na igreja dele, né? Que não é na nossa, na igreja católica apostólica romana continua sendo a mesma coisa, né? Aí a questão da modéstia, que não vão praticar mais. A gente vê as roupas que estão vestindo por aí. Mentira e cobiça atingirão grandes proporções. A luxúria, adultério, ações secretas, morte será a regra na sociedade. Está falando de homossexualismo também. Nesse tempo, devido ao poder de tão grandes crimes, as pessoas, olha isso aqui, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo recebida no seu batismo. Então, não é só porque recebeu o batismo, recebeu aí o Espírito Santo, que ele continua, né? A pessoa escolhe tanto caminho errado que simplesmente consegue expulsar o Senhor do coração. O pecado mortal expulsa o Senhor do coração. E esse tipo de erros que essa gente está fazendo, esses crimes contra Deus, expulsa pelo Espírito Santo. Olha só, é o que está acontecendo. Por isso as pessoas não têm mais senso de certo e errado. Aliás, o errado virou certo e o certo é que virou errado. Se conversar com essa nova geração aí, um monte deles tem esse tipo de comportamento, um monte deles tem esse tipo de ideia. O certo virou errado, o errado virou certo, certo? As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus. Infelizes os cristãos que restarem na terra nesse momento. Eles perderão completamente a sua fé. Não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. Então eles se afastarão do mundo, refugiando-se em lugares santos, na intenção de aliviar seus sofrimentos espirituais. Isso é o que já está acontecendo. Nós já temos gente da paróquia que já está indo embora para a roça. Está indo embora para cidades menores, está indo embora para a roça, em busca de ambientes assim menos assim tóxicos para a fé, menos tóxicos para a religiosidade. Já está acontecendo. A gente mesmo vem embora para o Senhor nos trouxe, né? O Senhor nos trouxe embora aqui para a roça. Estamos vivendo num eremitério, com Deus, por Deus e para Deus, não é? Tudo isso resultará do fato que o anticristo deseja ser o Senhor de todas as coisas e se tornar mestre de todo o universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. A gente já sabe que uma parte é mentira, outra parte é coisa que o demônio vai dar poder para ele fazer. Não tem nada a ver com Deus. E vai parecer que é o Cristo por causa disso. Muita coisa é mentira, por sinal. Tá certo? E ele continua, como a gente já leu, né? Dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, a fim de descobrir o modo pelo qual um homem possa ter uma conversa com o outro de um canto ao outro da terra. A gente falando por telefone, falando por internet, com qualquer pessoa no mundo inteiro. Os homens voarão pelos ares, os aviões, como os pássaros, e descerão ao seio do oceano como os peixes submarinos, né? Quando isso acontecer, infelizmente, essas pessoas verão suas vidas rodeadas de conforto, sem saber, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás. O que é isso aqui? O conforto. Todo mundo procura conforto. Quero uma vida confortável, quero estar na zona de conforto, uma igreja confortável, minha casa confortável, minha vida confortável. O que é isso daqui? Isso aqui é exatamente o que nós vimos nas profecias, que era o tempo da falsa paz. O tempo da falsa paz para amolecer todo mundo. Um monte de banana. Transformou a humanidade assim num peso de banana, na grande maioria. Você vê que as pessoas, muita gente simplesmente não quer nem saber, não quer nada que tire a pessoa daquela zona de conforto que ela está. Ela quer ficar ali no confortável. Se você começa a falar coisa desconfortável, você começa a falar de igreja, começa a falar de cisma, você começa a falar que não existe mais a comunhão na falsa igreja, começa a falar de falso papa, só me mande mensagens felizes, por favor. Não querem saber. Não, como assim? Coisas tristes, tensas. Até passei nervoso agora? Não. Entendeu? Querem só curtir a vida, não querem saber de nada. A hora que vem a grande... Eu quero ver o que eles vão fazer, né? Com a grande tribulação aí o negócio vai ser feio, né? E finalmente, então, terminando aqui com vocês, Deus infinitamente bom verá a decadência da raça humana, abreviará os dias por amor do pequeno número daqueles que deverão ser salvos.
porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, se isso fosse possível. Só que não é possível, porque o Senhor já prometeu isso. O que houve? Mas está carregado o celular. Tá bom, então ponha. Põe. É estranho porque eu carreguei o celular hoje. Carregamos o celular e na hora da profecia descarrega. Beleza, né? Mas a gente continua. Só um tempinho que vai dar um... É que esse aqui é o backup. Esse celular aqui, ele é backup. Só que você não vai alcançar em si. Eu vou ter que ir aí. Tá, é para atrapalhar mesmo. Você não vai alcançar. Só um pouquinho, gente. O celular estava carregado hoje. E... lasqueira. Não, está terrivelmente baixo isso aqui. Você não pode deixar assim, vai forçar, o negócio vai estourar ali. Não pode deixar lá embaixo, o fio não alcança aqui. Tem que ter isso em mente, né? Tem que ter isso em mente, senão... Agora ele está afogado. Se ele ficar lá embaixo, ele vai estourar o adaptador, né? Então, né? Vai ver que nós estamos certos. Você vê como as profecias estão funcionando? 2 dias falando do anticristo, 2 dias caiu a internet. 3º dia a bateria descarregou. Tá ou não tá certo? A gente está falando isso aqui, é reconhecido pela igreja, é verdade, é o que está acontecendo ou não é? Eu falo, esse livro aqui tinha que ser best-seller. Esse livro aqui era para ser best-seller, porque, mãe do céu, né? Então, esse é o retrato do nosso mundo. Ele não vai conseguir levar os eleitos, os escolhidos, porque isso é promessa do nosso Senhor, o Senhor não vai permitir. Portanto, nós não vamos cair na onda e na mentira do anticristo. E continuamos rezando ao Senhor que Ele não permita mesmo, todo dia. Todo dia a gente reza e coloca suas garras na nossa paróquia. Todos os dias. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar rezando, inclusive nas orações pessoais, pedindo ao Senhor que abra bem os nossos olhos e não permita, porque vai chegar uma hora que vai ser assim. O anticristo vai estar reinando na terra. Todo mundo vai dizer que é o Cristo, só você vai dizer que não é, e nós não vamos ter internet. E eu vou dizer também que ele não é. Eu sei que ele não é, mas não vai adiantar falar para todo mundo. A hora que eles verem o negócio da forma como foi, eles sim vai ser, eles simplesmente vão se convencer. Não adianta você falar. Não adianta você falar. Olha que por experiência recente, de fatos recentes que aconteceram aí para trás, esses últimos anos, que a gente cansou de avisar um monte de gente aí de coisas que iam acontecer e que eu não posso falar aqui porque eu sou censurado e simplesmente não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. E hoje está cheio de gente aí, doente, gente que já morreu, etc. Tá certo? Então, ele também, né? Viu? Muito obrigado pela audiência, pessoal da parte técnica aí. Quem sabe vocês aprendem um pouquinho com a profecia e se converte. A parte técnica do sistema que eu estou falando. Porque já virou, não foi a internet que caiu, foi o sistema. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é essa a questão. Nós sabemos que vai acontecer. As pessoas não querem saber e tem que pensar. Não vai adiantar falar. No entanto, o Senhor não vai deixar que a gente se... que o anticristo vai exagerar demais. Eles não estavam esperando isso. E vai ter gente que não recebeu, que tem a marca da besta, vai ficar muito claro aos outros que não é para ter a marca da besta, não adianta nada. Porque você tem a marca da besta e aí está sendo perseguido do mesmo jeito. Certo? Está tudo acontecendo. Uma parte até já aconteceu da profecia de São Nilo, o resto também vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos no fim do mundo, nós estamos no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tem profecia que está aqui para você ver que já aconteceu, que a igreja reconhece é sério. A igreja não reconheceu isso agora, faz 10, 15 anos. Está reconhecido faz tempo.